Continuam na bancada o advogado Ayrton Soares e o apresentador e jornalista Marcelo Taz. O nosso assunto desta meia hora a mais do Jornal da Cultura foi escolhido pelos internautas. No dia 7 de outubro, além de um novo presidente, vamos escolher governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Com tantas opções, vamos saber por que devemos nos preocupar com as eleições deste ano. Um clique que carrega um voto de esperança. O voto é uma questão de cidadania, né? Você vai estar escolhendo seu futuro através de um voto. Há 200 dias da eleição, os brasileiros sabem pouco dos possíveis candidatos. Mas muitos acreditam que a votação este ano será uma oportunidade para encerrar a crise política que dividiu o país nos últimos anos. Após o impeachment, o Brasil está correndo um grande risco de ir mais para o buraco do que já está. E essa eleição vai decidir bastante a economia futura do Brasil. 146 milhões de eleitores vão escolher em outubro presidente, governadores, deputados federais e estaduais, além de renovar 2/3 do Senado. É sim um momento em que deva se pensar nos temas e nos projetos para a melhoria deste país, para a melhoria da economia, para a geração de renda, para a diminuição da violência. São todos temas que estão muito quentes na memória do cidadão eleitor e que ele pode, obviamente, escolher um candidato que leve a essa pacificação. Numa eleição como a deste ano, é comum as atenções se voltarem para a disputa presidencial. Mas é bom os eleitores ficarem de olho também em quem vão escolher para o Congresso e as Assembleias Estaduais. Afinal, senadores e deputados definem uma série de temas que afetam o nosso futuro. Entre as preocupações nas eleições estão a falta de candidatos confiáveis, além das notícias falsas, as chamadas fake news, que podem influenciar os eleitores. No Congresso, temas já debatidos, como as reformas da Previdência e tributária, devem permanecer na agenda de um próximo governo. A renovação depende também da presença de pessoas que não sejam apenas novas nas suas idades, mas que sejam pessoas oxigenadas nas suas ideias. Agora, é importante você escolher bem e é ali que está a parte significativa da renovação. Então é importante a gente estar vendo tudo o que está acontecendo para escolher melhor quem a gente vai no poder. Só para começar a esquentar, então, se você tivesse que citar uma, qual que é a sua maior preocupação com essas eleições, Ayrton? Eleição de deputados e senadores. Por quê? Porque não há presidente que consiga aprovar um projeto de interesse popular com um Congresso onde o voto precisa ser comprado. Não há presidente que consiga, estou falando no caso do presidente da República, aprovar no Congresso Nacional uma lei que beneficie interesse, que beneficie o pessoal que está submetido a grandes interesses. Não se mexe com a legislação bancária, não se mexe com a legislação do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda não é modificada há mais de 20 anos. Tem lá 27,5, eu pago, vocês devem pagar. Mas quem ganha 200, 300 mil por mês paga a mesma alíquota. Não há um peso para isso. Não se taxam as grandes fortunas, não se taxam os bancos como devia, não se taxam, enfim. Mas como é que se faz para poder mudar isso? Tem que ter parlamentar que vote. E que vote contrariando esses interesses. Acontece que são esses interesses que acabam elegendo uma maioria parlamentar. Hoje é conhecida como Centrão. Né? O que é esse pessoal do Centrão? É o pessoal que sabe negociar. Né? Eles inventaram olha, é um negócio fantástico. Quer dizer, o deputado pode mudar de partido até 3 meses antes da eleição. Se não me engano, o prazo é esse. O que está acontecendo agora no mercado parlamentar, Otávio? O Cheto diz o seguinte: nós aprovamos uma lei que diz que o número de deputados é que diz o tempo do partido, que o partido tem na televisão. Então, eu sou responsável por uma cota desse tempo. Isso tem um valor. Quanto custa um horário de televisão? Muito dinheiro. Então, ele tem um valor. Então, hoje, e também, quanto custa o fundo partidário, que é essa verba astronômica que vão distribuir, bilhão que vão distribuir para fazer campanha, esse fundo partidário é distribuído em função das bancadas. Então, o deputado sabe que ele estando num partido, esse partido vai ter um plus a mais. Se ele sair, vai ter um plus a menos. Então, ele está. Eles estão vendendo essa participação. Então, tem deputado que está pedindo 2,5 milhões para mudar de partido. Vocês vão ver agora aí. A quantidade de deputado está mudando de partido. Porque mudar de partido é a mesma coisa que tirar uma camisa branca e botar uma camisa branca. São todos iguais, na verdade, porque nenhum deles leva um programa para vocês. Nenhum deles diz o que quer. E ninguém sabe o que eles propõem. Eu me elegi uma vez. A primeira vez que eu me elegi, eu fui deputado de 3 legislaturas. Eu estava num partido que era uma frente. Tivemos que fazer. O grupo que me apoiava
Era um grupo de pessoas que vinham do movimento estudantil, ligado à universidade. Esse grupo me apoiava. Nós fizemos uma carta-programa, botamos lá quem a gente era com o currículo e dissemos o que a gente estava propondo. Em cima dessa carta-programa, fomos pedir voto, não para o candidato. Podia ser eu, como podia ser qualquer um do grupo, mas para uma proposta política. E tinha que ter bons antecedentes para fazer isso. Então, o que eu recomendo para quem vai escolher, que preste bem atenção no perfil do candidato a escolher. Não deixe se enganar por aquele que chega na televisão, chama teleprompter, né? Mas, tem lá um visorzinho, ele fica lendo, agora tem um visor com mais 2 do lado para ele poder ver. Ele fica lendo aquilo que está falando. Muitas que parece vezes que não foi nem escrito por ele, né? Parece que ele sabe tudo aquilo, entendeu? E é mentira, está enganando o eleitor. E dessa forma o povo vota enganado. O que mais te preocupa, tá? Olha, eu vou dar a mesma resposta do meu colega de bancada. Para mim, me preocupa o Congresso, só que eu vou resumir do seguinte: eu nunca vi um Congresso tão lixo quanto esse que está aí. Nunca vi. Assim, pode ser que a gente consiga eleger um pior, mas a gente vai ter que caprichar muito, porque eu nunca vi tanta cara de pau. Nenhuma chance de melhorar um pouco? Depende muito, né, de quem vota. E depende, obviamente, já foram criadas tantas armadilhas para continuar como está. Eu vou ter um critério que eu vou sugerir para vocês. Eu só voto em quem é contra o fórum privilegiado. Está na hora de acabar com isso. Que eu vou procurar ver alguém que é contra. Se eu for eleito, eu votarei contra esta barbaridade. Eu vou começar por aí. Vamos ver se vai cumprir depois, né? Não, mas esse vai ser um critério. E juro, não tenho esperança nessas eleições. Essas eleições, para mim, sinceramente, a gente vai votar, não vai, a gente tem que ter consciência que um país se muda com um prazo muito mais longo. Por isso que eu não estou nem aí para essa disputinha presidencial, esses rapazes aí que ficam um querendo fazer mais charme que o outro. Vamos para a próxima pergunta? Boa noite a todos, meu nome é Nicolas e eu gostaria de saber como que o tema das fake news, esse escândalo do Facebook mesmo, como que ele pode influenciar negativamente as eleições agora no Brasil em outubro? Eu acho que vai influenciar muito bem, porque já foi uma vacina, sabe? Quando você toma uma vacina, você fica com anticorpos, né? E especialmente esse agora do Facebook, eu tive também a paciência de ver todas as entrevistas que foram feitas. A principal foi ao ar no Channel 4 na segunda-feira na Inglaterra. Um dos chefes da Cambridge Analytica, esses marqueteiros digitais, já disse literalmente numa reunião que foi gravada, sem ele perceber, que ele iria trabalhar na eleição brasileira. Então, é muito bom para a gente ficar esperto e não ser manipulado, além pelo pessoal do horário eleitoral da televisão, também pela internet. Olha, São Bernardo do Campo tem os políticos que são conhecidos. Quem é de São Bernardo do Campo? Uma boa parte vem da escola, de lá, mas conhece os nomes de lá. Então tem que ir a fundo na hora que surgirem os candidatos e verificar o seguinte: será que esse candidato tem alguma capivara? Sabe o que é capivara na linguagem policial? É aquele que tem uma folha corrida grande de antecedentes criminais. Será que ele tem uma empresa que faliu por fraude, por sonegação? Quem é esse cidadão? Quem é esse cidadão? Ele não precisa ter cultura, não. Ele tem que ter representatividade. O que ele representa? Ele representa um segmento da sociedade, ele tem um grupo de pessoas honestas por trás dele, que vão ajudar na campanha, ou ele é candidato de alguém que está querendo usar um suposto prestígio. Vou dar o caso, o exemplo do Tiririca. O presidente do partido pegou o Tiririca, lançou o candidato, o partido teve com o Tiririca mais de 1 milhão de votos, elegeu 3 outros que ninguém sabia quem era. E que não tiveram voto. E que não tiveram voto. Então, essas questões todas é que me afligem. Eu vou dizer, por que você está perdendo tempo falando do parlamento? Porque eu conheço muito bem o parlamento. Conheci o parlamento que eu participei, é o parlamento onde nós nos organizamos na luta contra a ditadura militar. Era um mandado de risco, viu, na época, mandado de risco, porque podíamos ser presos, como fomos, não é? Agora, hoje não. Hoje nós estamos lutando contra a corrupção eleitoral, acima de tudo. Então,
É difícil falar para um cidadão do interior que chega lá um político e fala, olha, você está precisando do que aí? Eu posso montar um escritório aqui de campanha, posso botar sua filha para trabalhar no escritório, mas você me arruma uns votinhos aqui? Essa é a prática, né? É a prática. E o sujeito vai lá, vai pedir, olha, esse cara aqui está arrumando um emprego para minha filha, me ajude, não é? Essas coisas todas têm que acabar, mas infelizmente esse é o que move, como o dinheiro, que move muito mais. Mais uma pergunta? A minha pergunta, eu acho que acredito que seja mais dirigida ao advogado presente, pois ela diz respeito mais à questão do voto. Eu venho acompanhando nas redes sociais políticos e seguidores desses políticos, que eu não vou citar nomes, eles fomentam a discussão de que a urna eletrônica, mesmo ela tendo escopo de evitar fraudes, ela causa o contrário, ela gera fraudes, manipula votos, e somente o voto impresso seria a solução adequada para evitar essas fraudes. O senhor que já participou politicamente, é verdade isso, que haveria essa manipulação e o voto impresso seria a solução? Não. Eu não. Onde há a presença do homem, é possível que haja alguma coisa mal feita. Tanto se ele é um expert em eletrônico, um hacker, né, que chamam aí, né, ou se ele é um sujeito que fica ali, na hora que vem o seu voto, vai lá num papel, olha, ele vai transcrever do papel para outro, ele, ao invés de botar no lugar certo, ele bota o seu voto para outro, que é o que se fazia antes, na hora de transcrever o voto. Quando se pega voto branco, né, que estava lá, votou em branco, mas se coloca na lista dos votos válidos. E até certo lugar se preenche os votos brancos, lá na hora, na apuração, preenche os votos brancos. Havia fraude, tanto no papel... Era uma fraude absurda. Agora, eu acho que esse mecanismo que a Justiça Eleitoral brasileira está desenvolvendo, que ainda não é uma coisa completa, ele cerceia um pouco mais. Porque não é qualquer um que pode fazer isso. Lá não, qualquer mesário podia mudar lá, botar a caneta e mudar. Agora não, precisa ser alguém que conheça como que vai interferir nesse sistema. Fizeram vários testes aí. O PSDB fez até uma representação, o Tribunal Superior Eleitoral submeteu aos indicados pelo PSDB, técnicos, para verificar se era seguro, foram aprovadas as urnas eletrônicas. Acho que pode melhorar, mas não posso dizer para você, respondendo, que não pode haver uma interferência eletrônica no seu voto. Não, eu só acho engraçado o seguinte, no Brasil a gente fala em criar uma regra e já pensa logo nas possibilidades de ludibriar esta regra. Você já reparou? Eu acho que a gente precisa vencer isso, a gente precisa ir além disso. A gente precisa ser educado para acreditar que a ética, atuar eticamente, é o que vai transformar uma sociedade, né? Eu concordo com a Ayrton, a fraude existe por causa do ser humano, não é por causa da urna eletrônica, ou papel e caneta, é por causa do ser humano. Por um lado tem ali as cabeças tentando fraudar, por outro tem o brasileiro que já apanhou tanto e, né, desconfia. A desconfiança é boa, mas por outro lado também cansa. A desconfiança que só gera um movimento que fica só na desconfiança, ela não é positiva. Eu acho que o que é legal é a gente estar atento, a gente querer mudar a sociedade, a gente está insatisfeito com o que está aí, isso é bacana. Agora, a gente ficar vendo fantasma e ver ruído em tudo que está aí, quer dizer, ser contra a tecnologia, eu acho que não é uma boa saída. Eu posso inverter aqui, fazer uma pergunta para aquele que me fez a última pergunta aqui. Você se lembra quem se votou para deputado federal nas últimas eleições? Você conhecia? Ele está honrando o seu voto? Não. Já é legal. Então, o fato de você conhecer já é um avanço, porque não foi alguém. Agora, o que cada um das pessoas de bem tem que fazer é não só se contentar em votar e escolher o melhor, mas ajudar esse melhor, voluntariamente, a ampliar os votos. Se você tem um candidato, você pode botar a mão no fogo por ele, sabe que ele é bom, fala para o teu amigo, fala na tua família, ajude esse candidato, mesmo que você não tenha nenhuma compensação, a não ser aquela de ter alguém que te represente com dignidade, que a maioria desse congresso que está aí não representa os que os elegeram. E eu digo, por que se elegem? Porque o povo não sabe votar? Não. Se você disser para um sujeito, mesmo que não tenha cultura, mas que tenha sensibilidade, olha, esse candidato aqui tem esses antecedentes, esse candidato aqui não tem nenhum antecedente, ele não vai votar no criminoso. Se ele for uma pessoa de bem, não vai votar no criminoso.
Entendeu? Acho que essa tarefa é de cada um de nós. E o bom que ele acompanhou não vai reelegê-lo. Pelo menos o seu voto não vai ter mais, né? Quem mais? Meu nome é Walter. Pergunta para o doutor Ayrton e para o Tasso também. Qual a vossa expectativa com relação à renovação do Congresso? Será algo significativo ou de pouca relevância? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que, lamentavelmente, não vai mudar a qualidade. Pode até mudar alguns personagens, mas não vai mudar a qualidade. Vai continuar sendo o Congresso brasileiro um centro de negociação política. Negociação política onde as pessoas estão a fim de utilizar a negociação política para enriquecer. Às vezes, eu encontrei lá, quando eu me elegi, alguns empresários. Falei, bom, esse cara aqui é rico, se elegeu aqui, vai trabalhar para o povo. Uma ova. Ele foi lá para ver como é que ficava mais rico. Como é que ele tinha facilidade de financiamento por ter um mandato de deputado. Como ele podia influir na legislação, beneficiar o seu interesse. Então, é bom tomar cuidado e, na medida que tiver um candidato, se transformar voluntariamente numa pessoa que vai ajudar essa pessoa honesta. Porque se isso acontecer, nós fazemos a mudança. Agora, falando só antes de passar para você, Tess, quando a gente olha aí para os números da renovação, porque o eleitor reclama muito, é preciso haver renovação, mas olhando para os números, dizem que o nosso país é onde mais há renovação no Congresso, que há renovação. Não, é o que eu digo, desculpe, tá? Só para completar o que eu disse. Pode trocar as pessoas. Renovar não é você tirar um que pensa de um jeito e botar um que pensa do mesmo jeito. Aí você não está renovando nada. Renovar, você tirar um que pensa errado e botar no lugar dele alguém que pensa certo. Não, eu só quero, assim, para debater aqui com o meu querido Ayrton, falar que negociação política é uma coisa que deveria acontecer no Congresso. Agora, negociata é o que acontece lá, você entendeu? Negociação política é o que tem que acontecer, claro. Né? Agora, o que a gente vê não é isso. E eu não acredito em renovação, que foi a pergunta do Walter. Por quê? Porque tem amarras. O próprio Congresso cria as regras para que aconteça a eleição. Uma das coisas que foi criado, que é um absurdo, é a tal, o dinheirão. Como é que é o nome do dinheirão? É o fundão? Como é que é o nome? Fundo partidário. Fundo partidário. É uma quantidade, assim, pornográfica de dinheiro que eles próprios vão utilizar. E é feito justamente para continuar os mesmos. É uma regra que foi feita para manter o status quo, para manter o que está lá. E uma outra coisa que eu discordo de Ayrton, sempre quando ele quer dar um exemplo ruim, ele fala de alguém que é rico. Como se pobre também não fosse corrupto, você entendeu? Eu acho que é o ser humano, né? Não é rico nem pobre, ou industrial, ou agricultor e tal. Eu acho que a gente tem que entender que a natureza humana é cheia de... A corrupção é bem democrática. A corrupção é democrática, ela está em todas as classes, entendeu? Em todas as raças. A gente precisa ter muito cuidado para não tratar as pessoas, inclusive as pessoas da tal elite, né, que é como o Lula, inclusive, fez a sua carreira falando mal da elite e depois se cercar da elite para fazer a maior corrupção que a gente já viu no Brasil. Mais uma pergunta? Professor Jefferson, novamente. Boa noite mais uma vez. Gostaria de saber duas questões que seriam, talvez, no primeiro momento, né, dos nossos colegas aqui na bancada, polêmicas. Uma bem rápida, bem simples, né? Se ainda dá para confiar no fio do bigode do político, né? Porque, principalmente, que a gente vê que alguns são eleitos, e aí, após serem eleitos, acabam deixando o cargo para o qual foram eleitos e acabam assumindo ministérios, secretarias, ou vão concorrer para outro cargo. Né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que os dois pudessem nos falar, né? Se ainda é possível confiar nos políticos, principalmente porque, se a gente faz uma breve análise, a gente vê que vários estão lá, como o senhor muito bem falou, né? O senhor fez parte por 3 mandatos e depois não está lá, né? E alguns perpetuaram isso. E a segunda questão é, se, por exemplo, a legislação fosse alterada para que, no mínimo, alguém que fosse concorrer e fosse eleito congressista tivesse pelo menos o curso superior, isso faria com que nós melhorássemos a qualidade do político e, consequentemente, do nosso Congresso, das nossas câmaras, ou não? Ter curso superior seria interessante ou não para melhorar a qualidade? Eu vou rapidamente tentar te responder. O que pode melhorar muito a qualidade do político que é escolhido
ele está circunscrito a uma região que possa fiscalizá-lo, que possa conhecê-lo. Isso se consegue através do voto distrital. Tem duas formas, distrital misto, né? Porque o voto distrital limita a área de alcance do político e o torna mais conhecido. E ele, então, passa a ter maior representatividade. Entendeu? O curso superior, olha, eu tive lá experiência com deputados que se elegeram sem curso superior e se destacaram na Comissão de Justiça, que não era advogado, que foi na Comissão de Justiça, um grande advogado, que depois, no PT, acabou se envolvendo lá com o processo do mensalão, que é o Zé Genuíno. Tinha um deputado do Rio Grande do Sul chamado João Gilberto, que não era economista, que não era advogado, que foi à Comissão de Justiça e, de repente, aprendeu o regimento, leu, foi um dos melhores legisladores na comissão, sabe? Então, é a representatividade. A gente precisa ser representante do povo, na acepção da palavra. Não pode ser alguém que vai se eleger porque tem títulos, né? Ou porque tem fortuna. Concordo. Ou, você está entendendo? Então, eu acho, claro, eu tive um exemplo de um senador italiano que veio aqui. Eu fui fundador do PT e depois, antes que me expulsasse, eu saí do partido. E me expulsaram por causa do colégio eleitoral, não foi por outra razão, não. Foi porque eu decidi votar no Tancredo Neves e o partido dizia, não, entre Maluf e Tancredo nós não vamos nos manifestar. Eu falei, aqui para vocês, eu vou votar no Tancredo, o voto é meu. O voto é meu. E eu vou votar no Tancredo Neves. Né? Bom, o que eu estava dizendo é, se o candidato se apresenta e ele pode chegar no eleitor dentro de uma área que ele possa ser conhecido, esse eleitor seu, que você votou, você não convivia na mesma área que ele, se convivia não o conhecia bem, senão teria se decepcionado. Então, essas questões é que eu acho que ficam muito claras para a hora de escolher o voto. Por que eu estou deixando no segundo plano a eleição de governador e presidente? Não que não seja importante, é muito importante. O importante é que tenha um governador presidente que seja acompanhado de uma bancada dentro de um programa, que essa bancada venha a ser majoritária. Agora, quando eu vejo o candidato Dória falar que pode ter o seu vice, o Kassab, eu fico achando, mas como é que é? O Dória não é o novo? O que é o Kassab? O Kassab é o novo? Eu não estou fazendo juízo sobre nenhum deles, só estou falando o novo e o velho. Então, como é que junta essas duas? São pensamentos diferentes, como é que vai conciliar? Não é? Então... Tá. Olha, eu vou votar com o relator na questão do voto distrital. Eu também sou totalmente favorável, é uma forma de você estar mais perto, de fiscalizar. Eu acho... É uma pena que o Brasil ainda não conhece muito sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que conhecer, falar mais sempre dele. Pode ser uma boa saída para a gente. Agora, eu vou fazer uma sugestão aqui meio esquisita para vocês. Eu acho que a gente tem que dar menos importância para os políticos, sabe? Eu vou procurar escolher um candidato que não queira, que não, sabe assim, um cara que não é o maioral. Eu acho que o político no Brasil, a gente tem que dar menos importância. Ele tem que ser um administrador e, no máximo, não atrapalhar a vida da gente. A gente tem voto ideológico e já viu que não adianta nada. O cara que fala que vai defender os pobres vai roubar mais. A gente acabou de ver isso acontecer. A gente tem que ter pessoas que seja assim um bom síndico, você entendeu? Que não atrapalhe quem trabalha, seja quem é empreendedor, seja quem é trabalhador, sabe? E que deixe o Brasil já mostrou que ele tem força, porque com toda essa roubalheira, o país continua crescendo muito pouquinho. Conseguiu segurar a inflação, enfim, a gente ainda está aqui fazendo um telejornal falando disso. Então, o Brasil tem saúde. Se a gente escolher uns políticos que não atrapalhem, sabe, que não atrapalhem, que a gente não dê tanta importância para eles, achando que eles são os maiorais, vai ser a maneira como eu vou sai da UTI, né? É assim que eu vou votar para os cargos executivos. Eu não quero eleger ninguém que seja eu que vou resolver tudo, esses caras que falam alto. Eu não quero votar nesses caras, não. Tem mais? Bom, boa noite, primeiramente. Dispensando formalidades, a minha pergunta, eu acho que ela se encaixa em um âmbito mais amplo, em que o quesito das eleições é levado em consideração. Você pensa que, quando você pergunta a alguém a questão da política, a pessoa rapidamente responde como eleição ou prestação de contas e afins. Eu acho que o senso comum, a direção comum é muito importante para essa pergunta, onde noções
gerais se formam, crescem e migram. E você não tem tempo de analisar elas. E, muitas vezes, uma casta populista ou dirigente utiliza dessas noções, em um senso comum, não apenas de um amplo social ou subliminar, mas claramente. Então, eu acho que seria interessante analisar como que vai ser esse quesito do senso comum e o senso crítico para as eleições desse ano. Diz seu nome para a gente. É Regis. Regis. Tá. Ô, Regis, se eu entendi a sua pergunta, senso crítico é fundamental, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente estava conversando aqui antes, de não fazer do senso crítico também uma viagem na maionese, entendeu? De ver fantasma em todos os cantos, de achar que todo político é ruim. Se há uma coisa que eu realmente, quando eu falei aqui no começo do telejornal, que eu me sinto muito envergonhado, é de que os políticos que estão aí, e eu não livro a cara de nenhum deles, tanto da direita quanto da esquerda, tanto do PSDB quanto do PT, eles foram pessoas que eu admirava e que, para mim, foram responsáveis por jogar a política do Brasil no lixo. Hoje a gente tem vergonha da política por conta dos caras que foram responsáveis pela redemocratização no Brasil. Entendeu? Eu era da sua idade quando começamos a sair da ditadura. Eu fiquei muito animado. Eu falei, nossa, quanta gente legal, que caras bacanas, estão falando que agora vai ser tudo diferente. Mentira! Eles fizeram um péssimo trabalho, entendeu? Avançamos em algumas coisas, avançamos, mas pouco, muito pouco. Então, agora, para mim, é hora de zerar, valorizar qualquer... Mesmo esses partidos novos, vão nascer partidos novos agora, cheios de defeitos, não vamos querer também sair falando mal de todo mundo que está surgindo, entendeu? Vamos valorizar os jovens, pessoas, ou não por causa da idade, mas pessoas que estão voltando para a política, que acham que podem mudar a política novamente. O que não vale mais no Brasil é dizer assim, eu que sou o cara. Eu que sei fazer, eu que mudei a inflação. Sabe, eu acho que a gente não pode mais, assim, ser guiados por líderes que, para mim, já deveriam estar... Ou então assim, mudar o que está funcionando só para colocar assinatura, que só para colocar muito. assinatura, só para colocar eles na liderança. Aliás, Ayrton, uma das coisas que eu tenho mais tristeza de ver é o quanto que esses grandes nomes da política brasileira não deixaram nascer lideranças. Como tem poucas lideranças, porque esses velhões, aí, pessoas que têm 70, 80 anos, continuam mandando nos partidos. Eu acho lamentável como que grandes líderes que eu já admirei conseguiram castrar o nascimento de jovens políticos e aí, na última hora, resolvam, coitado, jogar o meu querido amigo o Luciano Huck no meio do caldeirão lá, porque não foi criado um jovem político no partido. Por quê? Porque os velhões não largaram o osso. Essa que é a minha opinião. É que nós estamos colhendo até hoje fruto da ditadura militar. Porque a ditadura militar deseducou o povo politicamente, afastou o povo da prática política, caçou lideranças populares, interferiu diretamente na organização da sociedade, que aos poucos estava começando a lutar por reforma agrária, queria reforma de ensino, lá no tempo de João Goulart, Celso Furtado. Desculpa, a ditadura militar acabou em 85. Sim, mas eu vou chegar lá. São 20 e tantos anos. Só me dá um tempo. Mas eles ainda são culpados por isso? Eu vou comparar, claro, porque a ditadura militar veio para dizer, vamos tirar esta camarilha que está aí. Quando eles foram desalojados, a camarilha continuava ali. Não houve nada de positivo. Pelo contrário, sofremos restrições absurdas em todos os segmentos, que significou um retrocesso total para qualquer tipo de desenvolvimento que nós pudéssemos ter. Esse é o grande efeito negativo. Agora, esses políticos que voltaram com as mesmas práticas. Estou na sua linha. Qual é a mesma prática? Eu convivi com muitos deles. Não, eu sou o candidato a presidente da República porque eu era isso, eu era aquilo. Então, em torno dele, queria fazer a organização política partidária. Outros que não queriam largar a presidência de partido, fica 20 anos, 15 anos, 30 anos na presidência de um partido, e não houve um processo de renovação. No Congresso que eu cheguei,
os que se elegeram na minha idade eram filhos de deputados ou de governadores. Porque na minha idade, cheguei com 29 anos, eram poucos que estavam lá sem ter antecedentes políticos familiares. Já era sem ter grupo político econômico. De dentro do... O que nós tivemos que fazer para enfrentar a ditadura? Construir um grupo de oposição verdadeiro, chamado Grupo Autêntico, e partir a fazer, dentro do partido, que era o MDB, um instrumento de luta contra a ditadura. Porque o MDB não era um instrumento de luta contra a ditadura. Ele foi criado pela ditadura e estava conformado lá. Esse assunto rende, mas nosso tempo acabou. O Brasil tem uma situação complexa, nós entraremos aí à noite, né, para tratar do assunto. Obrigada, Ayrton Taz, pela companhia. Obrigada a todos da plateia, até uma próxima oportunidade. E estamos encerrando mais essa edição do Jornal da Cultura com Plateia pelos canais digitais da Cultura no YouTube e Facebook. Agradecemos a presença dos telespectadores e dos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, aos comentaristas Marcelo Taz e Ayrton Soares e a você que esteve conosco até agora. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.